Então, professora Ana, Vossa Excelência tem a palavra. Bem, muito boa tarde a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando os organizadores, faço isso em nome do professor Henrique, agradecendo realmente a honra de participar desse congresso. Cumprimento também em nome do nosso presidente, todos os membros da mesa, reiterando o prazer que é de estar aqui. Em nome da ministra Adelaide também, cumprimento todos os presentes. Faço um registro especial à professora Ana Cláudia, aqui representando a nossa universidade, tantos alunos aqui da graduação e da pós. Enfim, é realmente muito bom que tenhamos esse espaço para discutir um tema que é tão importante para nós hoje, direito e tecnologia. E, no meu caso, eu procuro aqui trazer, como eu coloquei aí já nesse título, algumas premissas sobre a própria reflexão a respeito da regulação jurídica da tecnologia. Claro que isso envolve algumas reflexões prévias, ou seja, muitas vezes a gente toma tecnologia, inovação, disrupção, uma série de conceitos e palavras como coisas simples e, na verdade, elas não são. Como vamos entender, então, a tecnologia e a inovação? Quais são as questões, além das jurídicas, obviamente, as sociais, as éticas, as políticas e as econômicas, que também estão por trás desse tipo de pergunta? Uma coisa é certa, nós sabemos que, de alguma forma, nós teremos que revisitar praticamente todas as categorias jurídicas tradicionais. A professora Florence acabou aqui de nos mostrar como a questão dos robôs ela suscita discussão sobre a questão da personalidade, superando uma dicotomia que, para nós, já era clássica entre pessoas e coisas. Também sobre os bens, também sobre as relações jurídicas e tantas outras categorias, esse tipo de desafio também acaba sendo lançado. E, certamente, que novos instrumentos e alternativas também têm que ser pensados aí. Claro que, diante de tantos desafios e perguntas, há sempre aquele conjunto de reflexões que eu chamo de estruturais. Ou seja, diante desses desafios, qual realmente é a melhor solução? É mais regulação? É menos regulação? É uma total ausência de regulação? O que, aliás, muitos dizem que seria o maior estímulo, por exemplo, para a inovação? É termos regulações novas e específicas ou tentarmos adaptar aquilo que nós já temos em relação ao mundo tradicional, ao mundo real, para o mundo novo, para o mundo tecnológico, para o mundo virtual? Seria autorregulação ou heterorregulação? Uma pergunta difícil, até porque sabemos também que a autorregulação não existe no vazio, ela também tem importantes diálogos com a heterorregulação, de forma que sempre se colocará aí a importância, de alguma maneira, do direito em seu sentido tradicional. Que outras fontes e outras formas de regulação vamos poder pensar diante da tecnologia? E, principalmente, o que me parece uma pergunta fundamental, para que deve servir a regulação da tecnologia? De certa forma, aqui eu procurei salientar alguns dos desafios, não é, desse mundo novo. A professora Florence já fez uma excelente palestra nesse sentido. Isso mostra para nós como esses novos players, de alguma forma, lançam aí desafios, né, em termos de personalidade, nacionalidade, capacidade de ação, responsabilidade. A professora Florence foi tão exaustiva na sua palestra que eu nem sinto necessidade aqui de explorar mais uma vez essas questões. Mas, além da questão dos robôs e da inteligência artificial, vejam que essas discussões se projetam também nas relações que esses robôs passam a ter também com as pessoas naturais. Relações essas que se estabelecem aí nos mais diversos planos. No plano profissional, por exemplo, hoje, até no plano sexual, no plano afetivo, né, eu menciono aí a discussão hoje sobre a possibilidade, o que viria a ser, por exemplo, um casamento entre pessoas e robôs, novas situações que, de fato, ensejam uma série de desafios. Vejam que não só em relação à personalidade e às pessoas, esses desafios se colocam, também em relação aos bens. Hoje eu já estudo com os meus alunos, já no comecinho do curso, em que medida a tecnologia impacta na definição de bens. Que novos bens são esses? Um exemplo simples, uma página que alguém tem numa rede social. Isso é um espaço virtual? De quem é a titularidade sobre esse espaço?
Como se dá a alocação de poderes entre a plataforma e o usuário? São questões novas e, obviamente, que a nossa dogmática dos bens está totalmente despreparada para lidar com ela. Até porque ela também foi feita a partir de um outro conceito de bem que não mais é compatível com os atuais, que são bens, como eu coloquei aí, progressivamente imateriais, multifuncionais, interconectados. Pensem nas possibilidades da internet das coisas e, certamente, a gente passa a ter uma noção da complexidade desse tipo de assunto. E, se estamos falando em bens imateriais, vejam a importância crescente de dados, informação, conhecimento, tecnologia, know-how, mesmo propriedade intelectual, sem que haja ainda uma reflexão consistente para dar respostas fundamentais para esse tipo de questão. Mesmo no que diz respeito às novas relações, aos novos negócios, disrupção realmente é uma palavra da moda, muito tem sido utilizada, mas pouco se reflete a respeito do que vem a ser realmente uma disrupção. Em que medida a disrupção se diferencia da inovação, já que, pelo menos, a regulação jurídica das áreas duras ela já foi pensada para se adaptar ao novo. E, normalmente, o que se quer com a disrupção é sustentar que a regulação tradicional não se adapta, é totalmente inaplicável àquela disrupção, que, normalmente, costuma atuar aí numa espécie de vácuo jurídico. Vejam que também as interações vão se tornando cada vez mais complexas, elas rompem a barreira dos estados, porque a internet também possibilita uma interação que não conhece aí barreiras geográficas e também barreiras temporais. Portanto, diante de tudo isso, algumas questões fundamentais se colocam, inclusive a própria questão de se saber se pode a tecnologia, ela própria, se tornar o principal ou talvez até o único regulador de comportamentos humanos. E vejam que a resposta para isso vai depender também de uma série de premissas. Eu procurei, nessa lâmina, colocar aqui uma dicotomia entre uma corrente que, digamos, seria mais otimista, aquela que vê a tecnologia como uma verdadeira libertação. Então, portanto, criptografia, blockchain, vários outros avanços são vistos como formas de emancipação dos cidadãos contra um Estado opressor, contra uma regulação jurídica, muitas vezes, ineficiente. Porém, outros que entendem que precisamos ver esse assunto com um pouco mais de cuidado. Ou seja, a tecnologia também pode ser vista como um instrumento de dominação, principalmente quando a escolha dessa tecnologia é feita por grandes agentes empresariais, sem nenhuma transparência, sem nenhuma accountability, sem nenhum tipo de filtro democrático. Uma coisa é certa, partindo da premissa de que sociedades organizadas precisam de algum tipo de estruturação para assegurar a integração social, a regulação, portanto, ela acaba sendo algo necessário, de forma que a tecnologia ela não é propriamente uma alternativa à regulação. Ela acaba se tornando uma própria forma de regulação, e toda pergunta é saber se, de fato, ela é a melhor e em que medida ela deve ser utilizada para essas finalidades. Isso porque, com o avanço constante da tecnologia, o que é que estamos vendo? Esse uso constante ele não evita uma série de conflitos de interesses. Na verdade, em muitos casos, é o uso da tecnologia que cria novos conflitos. Eu menciono aí alguns conflitos recentes, porque são acompanhados por todos nós, em que, muitas vezes, a privacidade se coloca em conflito com o interesse público e, em última análise, alguém tem que decidir esse conflito, seja para privilegiar um determinado aspecto ou outro. É claro, então, que a tecnologia ela também vem trazendo uma série de perguntas, questionamentos e impasses, e que, de certa forma, dialogam com aquelas primeiras questões que eu já coloquei no início da minha exposição. Mais Estado ou menos Estado, privacidade ou segurança, serviços online gratuitos e personalizados ou privacidade, crescimento econômico ou distribuição de renda, bem-estar do consumidor ou concorrência, inovação ou concorrência.
E é interessante que, muitas vezes, essas questões são colocadas como verdadeiros trade-offs, ou seja, ou se tem um ou outro. Não há, digamos assim, possibilidades de uma alternativa para se harmonizar minimamente. Então, a gente tem que escolher o que deve prevalecer. Por outro lado, e aqui também é um ponto que já foi muito bem explorado pela professora Florence, quando estamos falando de cenários em que, cada vez mais, questões, condutas, decisões que antes eram tomadas por pessoas naturais, hoje, de alguma forma, são transferidas para robôs, máquinas, sistemas de inteligência artificial, surge aí uma pergunta fundamental, que é a questão da responsabilidade. Porque sempre nos pareceu complicado que alguém possa exercer poderes, que alguém possa atuar e interferir na vida das outras pessoas, sem que tenha as devidas responsabilidades. E daí uma pergunta que também já foi explorada anteriormente para a professora. Em que medida programadores, utilizadores, e especialmente aqueles que exploram economicamente as tecnologias, delas extraindo significativos proveitos e lucros, não devem ser responsáveis pelas decisões da máquina, seja em razão do risco, risco da coisa, risco proveito, risco da atividade, seja mesmo em razão de um dever de cuidado e monitoramento que dele se pode esperar. Uma coisa é certa, imaginar um cenário de ausência de responsabilidades, pelo menos para mim, é algo extremamente preocupante. Tudo isso acontece, questões da mais alta relevância estão se colocando cada vez mais diante de nós, e o que nós vemos é que, muitas vezes, os cidadãos, os próprios usuários, não têm a consciência do grau de complexidade e da extensão dos problemas que estão por trás. Muitas vezes, a filosofia do usuário, do consumidor, é simplesmente, bem, se estou tendo esse serviço de forma instantânea, online, gratuita, isso é suficiente, isso está bom para mim, pouco importa as consequências desse tipo de situação, né? Isso, para mim, é altamente preocupante, porque, muitas vezes, a figura do cidadão é crescentemente substituída pela figura do consumidor, que, muitas vezes, nem entende o papel que ele ocupa nesse mundo. É uma frase muito citada de que, quando algo é gratuito no mundo virtual, provavelmente o produto é o próprio usuário, mas a maior parte das pessoas não entende, não sabe do que estamos falando. Vejam que, com o Big Data, inclusive, vários desses problemas se potencializam, porque, muitas vezes, esses agentes passam a saber mais de nós do que nós mesmos. E podem utilizar todos esses dados não apenas para nos submeter à publicidade, não apenas para nos empurrar produtos e serviços, mas até para manipular, transformar as nossas mentes. É um mundo em que a tecnologia, muitas vezes, está associada a um grande poder de comunicação. Poder esse cuja extensão nós não temos condições nem mesmo de estimar, mas temos condições, pelo menos, de entender que ela existe. Portanto, o poder de manipulação acaba sendo um poder muito grande. E, claro, que os agentes empresariais, muitas vezes se aproveitando até da inação, das dúvidas, da apatia que, muitas vezes, se coloca sobre os cidadãos, sobre os próprios estados, eles vão se aproveitando disso para avançar em diversas searas, para adotar novos modelos de negócios, muitas vezes em zonas de penumbra da regulação, e que são normalmente apresentados como disrupções, como grandes inovações, e daí a grande justificativa para que eles não estejam sujeitos a nenhum tipo de regulação. Também me preocupa muito um mundo em que decisões importantes passam a ser tomadas cada vez mais por algoritmos, muitos deles também sujeitos a um processo de aprimoramento por meio de inteligência artificial, sem que haja também transparência e qualquer forma de controle. Hoje, nós já sabemos que algoritmos ditam as regras em uma série de aspectos das nossas vidas. Já têm sendo utilizados, por exemplo, em recrutamento de pessoas. E quem faz esses algoritmos? Quem garante que aquelas estatísticas ou números que estão por trás desses algoritmos realmente refletem causalidades, refletem relações adequadas?
elas podem se referir a correlações que não são causalidades, elas podem conter inúmeros vieses, elas podem conter inúmeras discriminações e, sem nenhuma forma ou possibilidade de controle, não há outra solução senão a de esperar os resultados que decorrerão dessas fórmulas. Portanto, passa a haver aí uma grande preocupação também na utilização da tecnologia para a produção de resultados que podem ser discriminatórios, incompatíveis com os objetivos constitucionais e que, mesmo assim, não estejam sujeitos a nenhuma forma de escrutínio. Portanto, já caminhando aqui para a minha conclusão, a ideia dessas reflexões foi compartilhar com os senhores algumas das minhas preocupações a respeito do tema regulação jurídica e tecnologia. E trouxe aqui, nessa lâmina, algumas das reflexões que me parecem muito importantes. Ou seja, precisamos continuar na tarefa de identificar as fontes e os titulares de poder, atribuindo-lhes as respectivas responsabilidades, a fim de evitar abusos e assegurar um mínimo de equilíbrio de coesão social. Nós sabemos que a escolha da tecnologia não é neutra e, muitas vezes, tem sido feita no nosso contexto de acordo com os interesses econômicos dos agentes que as escolhem. Encontrar soluções também que estimulem a inovação, é claro, esse é um objetivo fundamental da nossa época, mas que também não se deixem seduzir excessivamente por um discurso que eu considero muito traiçoeiro, que é o do determinismo tecnológico, é o de que não há alternativa. E o que mais me preocupa é que, muitas vezes, por trás do determinismo tecnológico, o que existe é um determinismo econômico. O terceiro, usar a tecnologia para ampliar a autonomia dos cidadãos e não para reduzi-los a um papel passivo. Ela não pode ser pensada apenas a partir da satisfação imediata de consumidores e crescimento econômico. Me parece que temos que refletir, sim, sobre os propósitos da tecnologia. Que fins justificam a sua escolha e a sua adoção? E também refletir sobre a regulação jurídica, não apenas no âmbito doméstico, mas também no âmbito internacional. Isso, é claro, vai exigir a revisitação de uma série de categorias tradicionais do nosso direito. Também, conforme o caso, terá que também exigir a criação de novas categorias, novas teorias, novas metodologias para lidar com o novo. Mas o mais urgente, e essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar para os senhores hoje, é que possamos pensar e ter uma reflexão crítica a respeito das finalidades da tecnologia, de quem deve decidir os conflitos a ela inerentes, bem como para que finalidades ela se presta. Sem essa reflexão, dificilmente a gente vai conseguir responder a todas as perguntas que eu fiz e dificilmente a gente vai conseguir estimular a inovação, mas de uma maneira compatível, ao meu ver, com a democracia e com os direitos fundamentais. Eram essas as palavras que eu teria para compartilhar com vocês. Agradeço a atenção e reitero mais uma vez a honra de estar presente aqui hoje. Muito obrigada.